Oi, gente, tudo bom? Sétimo ano, espero que sim. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre os biomas terrestres. Nós já estudamos isso, eu não sei se vocês lembram, lá no início do ano passado, quando vocês estavam no sexto ano, mas agora nós vamos estudar novamente, só que de uma forma mais aprofundada. Então, como sempre, como eu sempre aviso, assiste, quando tiver algo para anotar, dá pause e anota tudo no caderno, tá? Então vamos lá. Só para a gente relembrar o que é um ecossistema. Vou ficar aqui perto da girafinha. Bom, gente, então vamos lá. Ecossistemas são determinados ambientes que eles vão possuir algumas características próprias, tá? Então, geralmente, um determinado ecossistema, ele pode ter o clima, como é próprio daquele local, ele pode ter a vegetação própria daquele local, espécies de animais e plantas, tá? Então, existem diversos tipos de ecossistemas aí distribuídos no nosso planeta. E cada ecossistema ele vai ter uma característica diferente, embora que existam determinados ecossistemas que têm aí algumas semelhanças, tá? Mas geralmente os ecossistemas eles vão ter as suas próprias características. Então, isso aí foi só para a gente relembrar mais ou menos o que é um ecossistema, certo? Aí, sabendo disso, o que são biomas? Biomas, nós vimos no ano passado que existem diversos tipos de biomas, tá? Mas os biomas, eles são basicamente o conjunto desses ecossistemas, que tem aí características semelhantes. Como assim? Lembra que eu falei que alguns ecossistemas, eles vão possuir algumas características aí que são bem parecidas ou iguais? Então, esses ecossistemas que são parecidos e iguais, eles serão os biomas. Então, existem vários biomas distribuídos aí no nosso planeta, que são os biomas terrestres. Mas lá na frente nós vamos estudar os biomas aqui do Brasil, que muitas vezes só tem aqui no Brasil, certo? Então vamos lá começar com o primeiro bioma. O primeiro bioma é a floresta tropical. Esse bioma, ele é presente também aqui no nosso país, tá? Mas ele está distribuído aí pelo mundo. Por exemplo, a Austrália é um país rico em floresta tropical. As principais características da floresta tropical é o seguinte: lá na floresta tropical existe uma grande diversidade, tanto de animais, de plantas, tá? De recursos hídricos também. Na floresta tropical, as chuvas, elas são abundantes, então chove praticamente o ano inteiro. Então esses ambientes, eles são bastante úmidos. Então, com muita chuva, praticamente não vai ocorrer períodos de seca na floresta tropical. Primeiro, por ser muito úmido, então isso faz com que o solo seja muito fértil. Isso faz com que exista uma grande quantidade aí de espécies de plantas, tá? E existe uma fauna diversa, existem muitos animais. Acredito que a floresta tropical é o bioma que mais abriga a diversidade de animais. Então eu trouxe aqui, por exemplo, na floresta tropical, a gente encontra a onça, tá? Nós encontramos várias espécies de sapos, encontramos macacos, encontramos serpentes, encontramos uma grande quantidade de insetos, sem falar aí na grande quantidade também de plantas, tá? Aqui mais algumas imagens, se vocês observarem também, a floresta tropical, como ela tem essa característica de ser muito úmida, vai ser muito predominante como vocês estão vendo aí, rochas, né? Pequenas rochas. Essas rochas, elas sempre vão estar cobertas aí com esses musgos, que são
um grupo de plantas que são bem pequenininhos, e elas são características de ambientes úmidos, tá? Por exemplo, aí geralmente a floresta tropical, ela é tão diversa, né, no quesito assim de vegetação, que é difícil andar dentro de uma floresta tropical. Muitas vezes, eu acredito que vocês já ouviram falar no termo, a determinada mata fechada, porque é tanta vegetação que é difícil de andar ali, tá? Então esse é um bioma. Vamos agora para a floresta temperada. A floresta temperada é um dos biomas mais lindos assim. Por quê? A floresta temperada, ela tem as estações do ano bem definidas. Então, no verão, tá, é muito quente, por exemplo. No inverno, tudo fica congelado. No outono, esse bioma tem a característica das folhas das árvores caírem, tá? Eles têm a característica também das árvores, elas terem essa pigmentação meio avermelhada. Onde é que eu tenho floresta temperada? Nos Estados Unidos e no Canadá. Então é um bioma muito lindo que também tem uma grande diversidade de animais, como vocês estão vendo aí. O veado, tem urso, tem raposa e tem aí o nosso esquilo. Coisa mais linda do mundo, né, gente? Aqui uma floresta temperada. Por que temperada? Justamente pela coloração que ela tem. Lembra o quê? Um tempero, né? Tem temperos aqui que a gente usa que é vermelhinho. Então, por essa razão que se chama floresta temperada. Olha aí que coisa maravilhosa, né, gente? Eu acho lindo, meu sonho. E agora vamos para a savana. A savana, tá? Também é um bioma muito rico em biodiversidade, mas a savana, diferente da floresta tropical e da floresta temperada, ela tem o clima mais seco, mais árido, tá? Por quê? Porque a temperatura lá na savana ela é bastante alta, então praticamente não chove, existe muito período de seca. E justamente nesses períodos de seca, muitos animais morrem de fome e de sede, tá? A vegetação desse bioma praticamente não tem grandes árvores, só tem gramíneas, que são graminhas, né? E arbustos, que são pequenas plantas. Então, a savana, apesar de ter esse clima seco e quente, mas ela abriga um dos animais assim que estão no topo da cadeia alimentar, que são os leões, né, que são os reis da selva. Temos as girafas, que são animais importantíssimos. Os elefantes, também tem zebra, enfim, tem uma grande quantidade de animal aí. Onde é que a gente encontra a savana? Lá no continente africano. Meu sonho é ir na savana, apesar de ter muito medo, né, de ser atacada por um leão, mas eu acho assim um dos biomas mais lindos também. Imagina aí, ver o pôr do sol na savana, minha gente. E agora nós vamos para as pradarias, que não são padarias, são pradarias, tá? Características das pradarias. Bom, as pradarias, elas, assim como a savana, ela tem a vegetação aí mais gramíneas, tá? Não tem grandes árvores. O clima das pradarias não é tão seco, mas também não chove tanto, é intermediário. Ocorre a alternação aí de períodos de chuva e períodos de menos chuva, mas não chega a ter seca, tá? As pradarias, elas abrigam animais incríveis como os lobos e as raposas também. Na verdade, os lobos e as raposas, eles estão presentes em vários ecossistemas. Vocês vão ver ainda mais na frente que tanto o lobo quanto a raposa vai estar presente em mais de um ecossistema, tanto nas pradarias quanto em outros ecossistemas. Aí uma imagem, então vocês podem ver
que as pradarias, gente, não é porque houve desmatamento, não, é porque nesse ecossistema basicamente não crescem árvores de grande porte, certo? Eles são compostos por gramíneas mesmo, não é que ocorreu desmatamento. Esse ecossistema também, ele é muito utilizado pelas pessoas para a agropecuária, por exemplo, para a criação de gado, porque não ocorre o desmatamento em si. A pessoa chega lá e diz, uma pradaria, não vou precisar tirar nenhuma árvore aqui, coloca aqui meu gado e pronto. E ali os animais ficam tranquilamente. Olha aqui que lindo, né? Então vocês podem ver assim, que não tem no máximo os arbustos, que são pequenas árvores, mas a maior parte é composta por gramíneas. E agora vamos para o deserto. Bom, o deserto, acredito que todo mundo já ouviu falar, acredito que todo mundo já viu também, pela TV, nas séries, enfim, revista. Os desertos, eles são o bioma mais seco que existe na Terra. Tá? Então, as chuvas lá no deserto são bastante escassas, praticamente não chove o ano inteiro. E uma característica importante, os animais que vivem lá no deserto, eles são completamente adaptados a viver durante grandes períodos de seca, certo? Por quê? Se lá não chove, mal tem água, não tem praticamente vegetação, as que tem são pouquíssimas. Então, esses seres vivos que estão lá no deserto, eles sofreram aí durante a evolução deles mecanismos para se adaptarem a esse clima. Então, o que é que a gente encontra lá no deserto? Algumas poucas árvores, tá? De até um considerável grande porte, outras menores, mas todas extremamente adaptadas a esse clima seco. Geralmente elas possuem mecanismos de reserva de água. Então, como lá chove muito pouco, quando chove, essas árvores elas possuem mecanismos para reservar, armazenar essa água. E aí elas vivem com essa água durante um grande período de tempo até que chova de novo. Os animais que a gente pode encontrar lá nos desertos são esses. Uma característica importante desses animais, além de eles serem adaptados ao bioma, geralmente eles têm essa coloração, tá? É como se fosse uma adaptação também contra predadores, porque imagina, lá no deserto é escasso a questão da água, a questão do alimento também. Então, os animais que conseguiram aí sobreviver no deserto, eles teriam que ser extremamente adaptados e ter vários mecanismos. Então, a maioria é dessa cor porque eles conseguem enganar os predadores. Os predadores olham e praticamente não enxergam eles, e aí eles passam ilesos, certo? Aí, um pequeno trechinho contendo água, tá? Mas lembrando que isso não é abundante, geralmente são pequenas quantidades de água, e aí tá no período de chuva, vocês podem até ver ali que tem um monte de nuvens, certo? Mas esses períodos de chuva são muito raros. Na maioria do ano, o deserto ele é extremamente seco. E temos também a tundra. A tundra é um ecossistema que ele passa praticamente o ano inteiro coberto de neve, certo? Na tundra, a vegetação também ela é mais gramínea, ela tem pequenos musgos, que são plantinhas bem pequenas, e alguns arbustos, que são aquelas pequenas árvores, tá? Na tundra, a gente pode encontrar as renas do Papai Noel, e a gente pode encontrar também ursos polares, mas também podemos encontrar lobos e raposas, por exemplo. Então aí algumas imagens das tundras. Das tundras
elas praticamente não têm árvore nenhuma, só essa vegetaçãozinha bem rasteira e sempre coberto de neve. Olha aí, isso é o bioma. Maravilhoso, né? Temos também a taiga, acredito que é o último bioma terrestre que nós vamos ver hoje. A taiga, ela é conhecida como a floresta das coníferas. Por quê? Coníferas, né? A gente conhece por coníferas as árvores como os pinheiros, tá? Então, esse bioma ele é muito repleto de coníferas, de pinheiros. Na taiga existe um inverno rigoroso, então durante o inverno tudo fica congelado. E, como eu falei, existe uma grande quantidade de pinheiros, também é um bioma muito bonito. Então, na taiga a gente pode encontrar ursos, a gente pode encontrar, lobos, mais uma vez. Podemos encontrar esquilos e raposas. Então, ó, aí é uma imagem da taiga. Todas essas árvores que vocês estão vendo são coníferas, ou seja, são pinheiros. Então, é um ecossistema, um bioma muito rico também em biodiversidade, com vários insetos, muitas aves também e bastante animais, mas a taiga, ela é um bioma relativamente perigoso para o homem, porque pela presença desses animais, desses grandes carnívoros, como o urso e os lobos e raposas, tá? Olha aí também os pinheiros, né? Que eu coloquei só para ilustrar. E é isso, gente. Nossa aula encerrou aqui, nossa videoaula. Agora vamos lá para o WhatsApp para a gente comentar sobre a aula, tirar possíveis dúvidas ou fazer algumas atividades.